Esta noite iremos fazer uma pequena palestra num tema que com certeza é caro a todos, a educação. Nos educamos, somos educadores, somos professores, então temos todos uma quota parte de responsabilidade neste grave assunto, no fundo, porque vamos vendo não só alguma deseducação, mas também muita falta de educação. Então vamos argumentar. Licurgo foi um célebre legislador de Esparta, da cidade espartana, da Grécia Antiga. Ele ali foi legislador muito célebre. E segundo alguns cronógrafos gregos posteriores à sua época, situaram-no no ano de 884 a.C. Estamos a falar praticamente então de há 3.000 anos. O seu código de leis deu ao povo espartano a sua grandeza histórica. Ele legislava com o máximo de rigor, de justiça, mas ao mesmo tempo de fraternidade também, de compreensão. As notícias sobre a sua vida são muito vagas. Todavia, e apesar disso, sabe-se que era venerado como uma divindade. E conta-se que ele um dia, certa vez, ao ser convidado a falar sobre educação, aceitou, mas pediu um ano de prazo para preparar o material que iria apresentar. Claro que toda a gente ficou muito admirada. Como é que um homem tão inteligente, com uma bagagem intelectual como ele tinha e demonstrava, porque é que um homem tão sábio precisava de tanto tempo para compor uma simples exposição de ideias? Mas a exigência foi aceita, nem podia ser de outro modo. Cumprido este ano de prazo, ei-lo então agora diante de uma multidão que compareceu para lhe ouvir os conceitos sobre a educação. Ele trazia 2 gaiolas. Coisa curiosa. Numa estavam 2 cães e na outra gaiola estavam 2 lebres. Sem nada dizer, tirou um animal de cada gaiola e soltou-os. Em instantes, o cão estraçalhou a lebre. Libertou em seguida os restantes 2 animais. O público estremeceu, antevendo que ia haver nova cena de sangue. O cão aproximou-se da lebre e brincou com ela. Para surpresa de todos, esta correspondeu sem nenhum temor às suas iniciativas. Então ele levantou-se, olhando aquela multidão, e disse: "Aí está, senhores", esclareceu ele, porque pediu um prazo tão extenso, preparando esses animais, porque para falarmos de educação, o melhor discurso é o exemplo. Então o que mostramos exemplifica o que pode a educação. Opera até o prodígio de promover a confraternização de 2 seres viscerais e instintivamente inimigos. Mas mesmo assim conseguiu. Harmonizar o cão e a lebre para uma convivência pacífica demorou 12 meses. Quanto tempo levará o espírito humano para harmonizar-se com a vida? Milénios. Somos espíritos milenares, todos nós. Estamos cheios de ir e de voltar. Todos nós. Então, sendo assim, não nos resta nenhuma dúvida que nós, as criaturas terrestres, vivemos ainda um estágio quase de sonambulismo existencial, alheio às questões fundamentais, enredados na rotina, acomodados em perturbadora paragem, na indiferença para com os outros. Ainda há muita indiferença com o que se passa ao nosso redor.
à nossa frente. E muitos satisfazendo apenas as suas necessidades egoístas. A maior das pechas da humanidade. O egoísmo, filha do orgulho, que nos vem atrasando a nossa marcha evolutiva há tanto tempo. Então, educar não é sinónimo de instruir. Cabe um papel bem diferente ao educador e ao instrutor, constituindo assim a educação todos os processos adotados para melhorar o indivíduo nos seus conceitos, nos seus ideais morais. Isto é educação. Ao passo que a instrução serão os meios definidos sob a direção de uma instituição especial, via de regra a escola, para atingir certos fins particulares de índole intelectual. Então podemos dizer que educar é cuidar da moralidade, instruir é cuidar da intelectualidade. Deus, na sua sábia programação, em cada nova reencarnação, dá-nos um período especial de estímulo ao aprendizado, a nossa infância. Aí somos passíveis de influências em favor da nossa própria renovação. Somos influenciados pelo meio, somos influenciados pela família, somos influenciados pela escola, somos perfeitamente influenciáveis nesse período em que ainda somos maleáveis. Porque depois chega a puberdade e as coisas complicam-se. Se não educarmos até aí, dificilmente a criatura se deixará educar. Então, grande é a nossa responsabilidade de pais, que afinal somos marinheiros do mesmo barco. Estamos ou não estamos viajando no mesmo barco dos nossos filhos, dos nossos educandos? Estamos. Então nós também, em novas existências físicas, por vezes assustámo-nos e descuidámo-nos, porque temos as nossas próprias limitações. Às vezes os pais assustam-se diante do quanto é preciso fazer para educar os filhos. Educar, não instruir, educar. Os pais ficam aflitos, não sabem que caminho, interrogam-se qual a melhor coisa que eu posso fazer. E a melhor coisa que se pode fazer para educar é como Licurgo disse, é o exemplo. Exemplificarmos bem. Então consideremos que, entretanto, o Criador, Deus, não nos concederia a paternidade se não nos sentisse capazes de desempenhar tal tarefa. Curiosamente, hoje, em viagem, dissemos isto. Não fazíamos a mínima ideia do que iríamos falar agora à noite, mas dissemos isto. Os filhos vêm a nós porque Deus sabe que nós podemos fazer o melhor pelos nossos filhos. Então não nos assustemos com a tarefa. Façamo-la bem. Desempenhemos esta tarefa dentro da nossa própria capacidade máxima de amar, compreender e ajudar quem está ao nosso alcance. Tudo o que é virtuoso, tudo o que é bom, tudo o que é justo, tudo o que é honesto, tudo o que é verdadeiro, podemos ensinar com o simples empenho do nosso comportamento e da nossa maneira de ser. Se formos assim, aqueles que estão ao nosso cuidado educativo aprendem connosco. É preciso fazer. Licurgo exemplificou com competência o que pode fazer a educação. Se isto se pode fazer com animais, como não podemos fazer com pessoas? Afinal, quem são os seres inteligentes da criação? As lebres, os cães ou as criaturas humanas? Quem é que são os seres inteligentes da criação? Somos nós. Deus deu-nos essa responsabilidade. Concedeu-nos esse atributo, mas cobra-nos a responsabilidade de como nós utilizamos a nossa inteligência. Então, não podemos, pois, em nenhuma circunstância, ou seja, nunca, demitirmos-nos da nossa função de educadores, deixando essa tarefa para a escola. Mestres e professores,
ou até mesmo para as congregações religiosas, padres e catequistas, seja a casa espírita na evangelização, ou pior ainda, deixando a educação ao cuidado da vida, amigos e condiscípulos. Não haverá nada pior. Nesse contexto, até nos pode ainda assustar saber que há multidões de crianças sob cuidados de pessoas que não têm a mínima condição. Não têm essas mínimas condições para dar-lhes educação adequada, por falta de recursos e, sobretudo, porque elas próprias são deseducadas. Pior, há crianças que vivem nas ruas sem família. Em muitos pontos do mundo. Muitas crianças nestas condições. Que benefício, e por isso algumas pessoas se assustam porque fazem esta pergunta, que benefício colhem esses espíritos que chegam e têm que transitar assim pela infância em tal situação, colhendo não raro péssimas influências. Não seria melhor Deus continuar retendo esses espíritos na erraticidade até encontrar um berço amigo? É uma pergunta legítima. Podemos, sob a lucidez da nossa doutrina, responder lembrando que há ótimas escolas, com excelentes professores, mas há muitas outras que funcionam precariamente, com docentes de competência duvidosa, ou até mesmo sem nenhum tipo de experiência. Deveríamos fechar estas últimas? Contrapomos a resposta com outra pergunta. Claro que não. Uma escola fraca é melhor que a ausência absoluta de escola. Alguma coisa, mesmo naquilo que seja fraco, alguma coisa fica. Assim, no educandário terrestre, no educandário do nosso mundo terra, ainda que o ambiente não seja o melhor, o espírito estará sendo submetido ao aprendizado da dor, porque muitos de nós só aprendemos assim. E isto será para esse espírito reencarnado um curso básico da vida, preparando-a para o despertamento da sua própria responsabilidade. Se a escola terrestre ainda está na fase da palmatória, hoje não tanto, mas esteve, a culpa é inteiramente da criatura humana. Todos nós, com os nossos erros e com os nossos interesses egoístas, levamos a que realmente as coisas estejam assim. Só seremos bons educadores quando, tal como Jesus, educarmos pelo exemplo. E assim se instalará, nessa altura, quando todos exemplificarmos somente o bem e o amor, acreditem que estará aqui instalado no mundo terra o reino do bem. O reino tão apregoado por Jesus. Porque quando Jesus falava no reino do Pai, não era só do lado de lá. Porque se nós virmos o Pai Nosso, nós oramos. Nós oramos e dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é só lá, é cá também na terra. Jesus teve esse cuidado de nos deixar isso dito. Então realmente, comecemos dentro do que seja possível. Alguns já estarão fazendo, não temos dúvidas, mas exemplifiquemos o melhor que pudermos, a fim de que as crianças do amanhã não sejam iguais a muitos adultos de hoje. A nossa doutrina tem muita preocupação com as crianças. Não deve haver nenhuma religião que esteja tão preocupada com a evangelização das crianças como a doutrina espírita. Os manuais que são passados nas casas espíritas para a evangelização das crianças são manuais extraordinariamente bem estudados,
que vêm sendo aprimorados ao longo de mais de 50, 60 anos. Por quem? Educadores, psicólogos, psiquiatras, pedopsiquiatras e aqueles que diretamente lidam com crianças. Então é um programa muito bem estabelecido, muito bem apresentado para que cada tema da doutrina seja na linguagem que a criança entende. E esta linguagem não é igual para todas as crianças. Há um tipo de linguagem em cada faixa etária. Não podemos falar da mesma maneira a uma criança de 3 anos como falamos a uma criança de 10. E isso tudo está completamente documentado pelo estudo. E é assim que é apresentado na Casa Espírita. Então não tenham receio de trazer as vossas crianças à Casa Espírita, do mesmo jeito que vocês vêm. Não tenham receio, porque elas são acolhidas com uma linguagem que as atrai. E muitas vezes a criança é ela que está atenta ao dia da evangelização, pedindo aos pais, desde cedo, que não esqueçam que é o dia da evangelização, porquanto eles se sentem bem, tratando já das coisas de Jesus. Seja, pois, então também a nossa doutrina um pilar de fortalecimento da educação, porque falamos do bem, falamos do amor, falamos da fraternidade, falamos da caridade. E isso são pilares de sustentação de uma boa educação. Agradecemos a atenção que nos prestaram e convidamos à reflexão. Pensemos em todas estas coisas. Muito obrigado.